Olá, boa noite, tudo jóia? Tati, boa noite. Pessoal, boa noite, muito bem-vindos na nossa aula. Vamos aguardar um minutinho para o nosso convidado, o Dr. Júnior, entrar também, tá bom? E como é que estão de quarentena aí? Tudo tranquilo ou muito estresse? Eu tô meio cansado de ficar em casa já, sabe? E vocês? Aqui pra mim é muito agitada a minha vida. Em casa eu estou bem cansada. Ele já entrou? Deixa eu achar ele aqui então, por aqui. Eu não tô visualizando. Ah, sim, aqui. Doutor Júnior, pede para participar da aula, que aí eu te aceito. Tem uma solicitação aí que você pode clicar nela. Vamos lá, aqui, ok. Ok, vai dar certo. Aí, Oi, boa noite, boa tudo noite, tudo bem? bem? Tudo bem e Tudo você? ótimo, tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom, que bom. Muito feliz de ter você aqui, expectativa grande, porque é um assunto muito, assim, alta, né? Com todas as mulheres, a maioria delas, e eu já ouvi muita coisa, assim, a respeito, né, da cirurgia. Uhum, E, inclusive, já fiz, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. tá A legal, gente vai aguardar só um minutinho para a gente começar, para o tá pessoal ir ótimo, chegando, tá bom? tá ótimo, tá ótimo. Pessoal, boa noite. Daqui um minutinho, deixa chegar mais gente. Eu vou dar um segundinho para o Dr. Júnior se apresentar, tá bom? E enquanto isso, eu vou dando meus recadinhos para vocês, tá bom? Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer enorme ter todos vocês aqui, eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Muita luz, muita paz para todo mundo que está aí e para todos que vão chegar, ok? E eu quero lembrar que quero te convidar para participar do nosso Telegram. Se você quiser participar ao final da aula, é só você clicar aí no link da bio, que você vai ser direcionado. E lá a gente tem assuntos inéditos, né, exclusivos, e a gente se fala mais vezes por semana. Então vale a pena. Participa com a gente, tá bom? Então vamos lá, né? Nossa aula de hoje é sobre cirurgias plásticas. Qual a mulher que nunca teve o sonho de fazer uma cirurgia plástica? Eu acho muito difícil, não existia essa mulher, né? Às vezes até pensa, mas falta coragem, não é verdade? É Fala verdade, sério aí para mim. é verdade. Bom, então, a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Júnior Moreto, né, cirurgião plástico, excelente médico, eu posso comprovar isso e eu vou falar daqui a pouco a respeito disso. Mas então seja muito bem-vindo, doutor Júnior. Fiquei muito feliz por ter aceito o meu convite de participar dessa aula, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Agora eu vou te dar um minutinho para você se apresentar e aí a gente entrar direto no tema, então, tá bom? Tá ótimo, Fica à Adriano. vontade. Adriano, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você mandou mensagem, né, sobre o convite, sobre a aula, sobre falar um pouco sobre cirurgia plástica. E só tenho que agradecer, muito obrigado mesmo, assim. E é legal conversar um pouco descontraído, assim, um bate-papo sobre cirurgia plástica, né? Porque tem muitos mitos, né? Muitas inseguranças, né? Muitas coisas que
que as pessoas têm, a maioria das mulheres tem muitas dúvidas, né? Isso. E muitas das vezes a gente fala isso no consultório, né? Lógico, aqui não é uma consulta, é só um bate-papo, mas assim, para entender algumas coisas que é importante. Até, como você falou, tem muitas mulheres que têm vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas tem muito medo, ou não sabe se é uma candidata, né? Então, uma série de coisas que é legal a gente bater um papo, né? Como você já falou, sou cirurgião plástico, né? Já há um bom tempo, já 15 anos mais ou menos, né? Estou aqui em Patos e tenho uma clínica, né? Ali na Prefeito Camundim, então muitas pessoas conhecem. E estou aqui para poder a gente conversar e bater um papo sobre a cirurgia plástica, tá? E mais uma vez, me sinto muito, muito honrado de estar aqui com você, né? Falando sobre o assunto aqui, que é a minha vida, né? Que é o meu dia a dia. É a paixão, né? Isso, É a paixão da vida. Exatamente. Pois é, pessoal, e é um assunto que realmente eu acho que deixa muitas pessoas em dúvida mesmo, né? Então, olha só, hoje, como sempre, eu quero ver o amor de vocês, hein? Quem tem amor para dar aí, ó, libera coraçãozinho aí para nós, tá bom? Né, doutor Júnior? Quem não Isso gosta, mesmo. né? Exatamente, Coraçãozinho. Então, vamos lá. Vamos curtir. Bom, então a gente vai começar e para iniciar, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? A gente vai tentar responder todas, certo? Então fiquem atentos aí na medida do possível. Aí, agora eu tô vendo coração, é isso mesmo. Muito bom, muito obrigada. A gente vai tentando responder todas, tá? O que não der, depois a gente vê se a gente consegue responder de alguma outra maneira, né? É um assunto bem vasto, eu acho que a gente não consegue falar tudo dessa vez, e se for possível a gente combina uma outra aula, né, doutor Júnior? Isso, bom prazer. É muita cirurgia, não é? É muita condição, né? Mas, para iniciar, eu vou começar falando um pouquinho do meu caso, e aí a gente entra nos outros casos aí, porque aí vão surgindo, né, outras situações. Uhum. Desde muito novinha, eu sempre quis fazer a mamoplastia para redução de mama. Mas a minha mãe nunca deixou, ela falava que não, tinha medo, enfim. E aí eu falei, tudo bem, então eu vou esperar eu ter os filhos que eu queria ter, e depois eu faço a cirurgia, né? E assim que deu certo, né, eu falei, é agora. E marido e outras pessoas contra, né? Não, você vai morrer, e essas coisas assim, né? Isso, é bem então, isso. Assim, e eu acho que isso é uma coisa que acontece, esse medo mesmo, né? E eu achei muito interessante, uma coisa que me marcou muito, porque as consultas, gente, para quem nunca presenciou, elas são espetaculares. Elas são muito esclarecedoras, né? E como qualquer uma de vocês que nunca foi a um consultório com essa intenção de fazer uma cirurgia plástica, você tem, numa primeira consulta, algo que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Eu tive um esclarecimento total, né, do que ia acontecer, como que ia ser, enfim. E aí eu queria, né, doutor Júnior, que o senhor falasse um pouquinho, eu não sei se eu chamo de senhor, porque é novo demais, não, né, eu acho que não é senhor, não, né? Não, Então, você. Mais novo do que eu acho, com certeza. Não sei. Mas... Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí dessa primeira consulta, né? Para que as pessoas entendam um pouquinho melhor sobre isso. Não, então, a consulta é fundamental, né? E hoje a gente vê nessa modernidade, né, de telemedicina, tudo, existe até um conflito, né, entre isso. Mas eu particularmente não acho eu acho que a consulta presencial é fundamental e muito importante. Por quê? Porque ali você vai expor as suas queixas, né? O paciente vai expor as suas queixas, as suas expectativas, e o cirurgião vai analisar realmente se há uma necessidade, se há uma indicação da cirurgia. Então ali, na verdade, na consulta, a minha função como cirurgião não é convencer você a fazer uma cirurgia e nem não fazer a cirurgia.
né? Então, minha função é explicar a cirurgia, as vantagens e as desvantagens dela, né? Lógico que toda cirurgia tem suas limitações, tem coisas que a gente às vezes não vai ter de resultado. Então, é importante isso, essa conversa, eu sempre falo para o paciente, olha, aqui eu não estou aqui para convencer você a fazer cirurgia e nem ao contrário, né? Você vai me passar as suas queixas, eu vou analisar as suas queixas junto com o exame físico e vou avaliar, olha, realmente tem necessidade, mas não é isso que você está achando, né? Você tem, né, melhora isso, não melhora aquilo. Então, é fundamental isso para você, para a paciente, entender o que é a cirurgia, quais são suas limitações, né? Quais são as cicatrizes, o que vai melhorar, o que não vai melhorar. Então, eu acho que a primeira consulta é fundamental. Eu acho que não tem como não fazer cirurgia, né? E às vezes os pacientes chegam, igual você falou, às vezes achando que a consulta, né, vai ser algo muito sério, né? Mas não, na verdade é um bate-papo justamente para isso, né? Para o cirurgião entender as queixas e as expectativas do paciente e eu, como cirurgião, falar o que eu posso fazer para te ajudar. Você, como paciente, deve ter visto isso, assim, né? E às vezes entra com expectativa e sai e fala assim, mas né, não era aquilo que eu imaginava. Eu vou fazer? Eu não vou fazer? Então, a paciente tem que ter esse conhecimento para decidir se ela quer mesmo fazer cirurgia, se é isso que ela pretende, entendeu? Outra coisa que você comentou aí, às vezes muita gente conta, não, vai fazer isso não sei o quê, às vezes dentro de casa mesmo, né, o marido, tudo. Eu falo que o papel do marido é esse mesmo, é falar que não precisa de fazer cirurgia, né? Não está errado. Né? Às vezes o paciente acha ruim, né? Meu marido não quer deixar, tal. Ele não está errado, ele está certo, porque na verdade para ele não é o importante, entendeu? Então a tentativa dele é falar, não precisa, né? Porque a cirurgia não é para ele, sim, para a paciente que está ali sentindo incomodada com alguma queixa, entendeu? Isso. E aí, gente, o que ocorre? Eu achei tão interessante, porque, primeiro, eu nunca imaginei que ia ser solicitada a presença do meu marido na consulta, né? E eu achei isso bem interessante e foi muito engraçado, porque, então, antes ele dava o contra, né? E ao assistir a consulta, ele falava, mas então por que você não faz uma plástica no corpo inteiro? Então, assim, aí fica bom demais, porque existe um processo, né, que você utiliza para mostrar resultados e a gente vê como que é o processo. E, por outro lado, também, é aquela coisa da troca, né, que é muito bem falada, né, com você, a respeito da cicatriz, que você até citou aí agora, né? Mas, assim, para mim, era uma coisa tão desejada mesmo, do fundo do coração, que, assim, eu não importava com nada. Eu não tinha o menor medo de morrer, porque tem gente que falava, até meu marido falava, inclusive até na hora ele ficou meio baqueado, na hora que eu entrei. Mas, assim, é algo tão maravilhoso essa consulta. Então, eu te falo, se você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, faça essa consulta, porque ela faz toda a diferença, assim, na sua decisão. Eu estava totalmente decidida já, mas, assim, é muito esclarecedor, é muito bacana, né? Então, essa questão da cicatriz, é muito importante a gente falar, mostrar isso na consulta, falar isso na consulta. Porque sempre vai ser, é uma troca que você vai fazer, né? É a troca que você vai fazer. Bom, você tem uma queixa, você está, seu exemplo, uma mama grande, hipertrofiada, que queria reduzir. Então você vai trocar essa mama maior que está te incomodando por uma cicatriz. Então essa troca tem que valer a pena, né? E isso não sou eu que eu faço, não, vale a pena ou não. Na verdade é você, né? Cada um sabe o quanto incomoda e se aquilo ali vale a pena. E aí sempre falo, olha, é uma cicatriz que pode ficar excelente, quase imperceptível, mas pode uma cicatriz ficar ruim também. Você tem que analisar as duas coisas, né? Porque a gente não sabe, existem inúmeras coisas que vai influenciar a qualidade da cicatriz. Então é importante o paciente e o cirurgião conversar sobre isso,
Porque às vezes tem muito paciente que fala assim, mas cirurgia plástica não deixa cicatriz. Deixa, né? Deixa uma cicatriz. A gente tenta deixar essa cicatriz menor possível, melhor possível e às vezes mais escondida. Mas é importante exatamente isso, desmistificar isso e colocar que é uma troca que você vai fazer. E igual você falou, para você não importava, porque né, você queria muito aquilo ali, a cicatriz seria né, uma troca que insignificante, seria, na verdade, exatamente, né? não seria tão importante. Né? Sim, teve uma pessoa que colocou aqui, que eu não consegui ver o nome, falou que ela fez a cirurgia e a cicatriz nem aparece, né? Então, Uhum. eu já fiz, já tem mais anos, mas eu fiz só a redução sem colocar a prótese, mas foi uma escolha minha, né? E acontece que realmente você precisa ter a decisão. E a pessoa mais indicada para te ajudar realmente é o médico. Ele vai te conduzir e te explicar, né, sem te levar nem para um lado nem para o outro, né? Uhum. E aí, doutor Júnior, agora a respeito do pós-cirúrgico, né? Que assim, para mim foi espetacular, porque eu nunca senti uma dor sequer. Nada, 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 absolutamente. A única coisa que eu tive, né, foi a alergia àquela fita. O micropore, né? Isso, Uhum. exatamente. Eu tive É. alergia, mas foi um problema que foi resolvido também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí do pós-cirúrgico, para a gente repassar aí os conhecimentos para o pessoal que está nos assistindo. É. Então, o pós-operatório é fundamental, é muito importante, né? Não adianta nada a gente fazer uma cirurgia, ter um bom resultado e o pós-operatório não ser adequado. Lógico, o pós-operatório ele vai depender muito da cirurgia que você vai fazer, né? Cada cirurgia vai ter um pós-operatório específico, né? Alguns cuidados, algumas cirurgias requer um tempo de recuperação e de repouso um pouco maior, né? Outros menores, né? Deu uma Recebi uma ligação pegadinha aqui. na Né? internet. Recebi uma ligação. Tá, É, beleza, é, tudo bem. Continua. então, mas normalmente a cirurgia plástica não é uma cirurgia que é muito dolorosa. Assim, igual você falou, algumas cirurgias doem mais, outras doem menos. E também é muito individual isso, né? Eu tenho pacientes que faz uma cirurgia de prótese e sente muita dor, né? Lógico que dor que é bem controlada com medicamento, e outras fazem uma Aham, cirurgia grande e não sente nada, assim. Então, essa aham, questão da dor, lógico, tem medicamentos para poder controlar sim. e é um pouco individualizado. Agora, o pós-operatório ele é importante para poder você ter uma recuperação melhor. Por quê? Em relação à cicatriz, por exemplo, né? Uma das coisas que pode, às vezes, a cicatriz ficar não tão boa, né? Não ficar legal, é uma falta de um repouso, né? Porque às Sim. vezes você força aquela região, abre um pontinho ou força ali, a cicatriz naquela posição vai estar ruim. Então, esse É. pós-operatório é importante. Lógico, o pós-operatório não é você ficar de cama, né, parado, pelo contrário, né? Sempre orienta a pessoa a se movimentar, né? Mas com algumas Aham, limitações, né? sim. Uhum. Muitas pessoas falam, né? Não faz cirurgia de mama, tem que ficar com o braço ao longo do corpo, não pode mexer. Não pode. Você pode escovar seu dente, você pode fazer sua higiene pessoal, você pode movimentar. O que você deve evitar são movimentos amplos, né? Elevar o braço acima Isso do aí, ombro. ó, Então, é isso. uma das coisas. Isso aí é uma das coisas que eu achava que eu ia ter que ficar, tipo, 2 meses com o braço assim, né? Isso, E exatamente. não é desse jeito, Não né? é desse Talvez fosse jeito. antigamente, né? Então. Então, na verdade, não é tão ruim assim, né, o pós-operatório. Lógico, dependendo da cirurgia, a primeira semana você vai ter um pouco mais de desconforto, né? Não tem Aham. dúvida nenhuma. Mas não é uma cirurgia muito debilitante, por exemplo, assim, né? A cirurgia plástica. Mas, igual eu falei, o Doutor Júlio, pós-operatório depende muito da cirurgia. a Gabriela, pelo jeito é sua paciente, colocou aqui que está ansiosa esperando a cirurgia com você. Já deve ter Legal, que cirurgia bom. marcada aí. Isso aí, Fico Gabriela, muito bom. feliz. Vai Fico adorar, feliz, com muito certeza. bom. Uhum. Legal. Doutor Júnior, Hum. agora a respeito de uma outra situação, né? Teve um período que eu estive bem acima do peso e eu recorri de novo a você
a fazer, na época, né, uma abdominoplastia. E, assim, eu fui com muita certeza de que eu faria, né? E acabou que exatamente o que aconteceu foi que na consulta, né? Aí, com a conversa sua, acabou que eu falei, não é isso, né? Porque você falou, não, vamos fazer o seguinte, tá acima do peso, vamos emagrecer primeiro. E aí depois você volta. E aí eu emagreci e falei, não, acho que eu realmente não vou precisar da cirurgia. Então, assim, é importante as pessoas saberem também que a conduta, né, não é de você. Eu falo que, às vezes, muitas pessoas falam que o médico vai fazer a cirurgia simplesmente por causa do dinheiro, né? E que não é Uhum, assim. Então, que existe uma conduta séria, né, que leva o exatamente. paciente para o caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, é isso. Então, é isso que a gente estava comentando. Na primeira consulta você vai avaliar isso. Você vai chegar com as suas queixas, não, né? E o cirurgião vai avaliar a indicação. Então, cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra, né? Como cirurgia geral, cirurgia ginecológica, né? Então, para ser realizada, tem que ter uma indicação, tem que realmente ter uma necessidade dessa É. cirurgia. Então, não é só por Uhum, fazer, né? Então, a gente vai analisar uhum, isso. Isso é muito comum, Adriane. Assim, às vezes pacientes chegam e dizem, eu engordei, eu quero fazer cirurgia plástica para emagrecer. A cirurgia plástica não é para isso, não é essa finalidade, nem a lipo, nem o abdômen, uhum. nenhuma. Né? Na verdade, a cirurgia plástica é para poder tratar aquela queixa ou aquela alteração no exame, na física que você não consegue melhorar com dieta e nem com exercício físico. Então, eu sempre as pacientes ficam, né, às vezes muito como você e outras, né, eu quero fazer uma lipo. Aí está acima do peso, o que eu oriento? Não, você vai perder peso, né, até para poder fazer a cirurgia plástica, tem que perder peso para ter um resultado melhor. Aí você vai perder Sim. peso e vai retornar para a gente reavaliar, né? Realmente há necessidade. Muitas Aham. pacientes falam isso, mas se eu perder peso não preciso fazer cirurgia. Ótimo, né? Muito melhor você ter um resultado sem cirurgia. A cirurgia não ela é indicada justamente isso, é quando você não consegue outras alternativas, né? Aham. Dente, né? Então, se você consegue o resultado que você quer, perdendo peso e dieta, vai perder peso e dieta. Agora, tem Sim. alterações que você não vai conseguir, né? Por exemplo, a mulher, ela é diferentemente do homem, o corpo da mulher ele vai mudar, independente dela ter cuidado ou não. Então, a mulher, né, por mais cuidado que ela tenha com o corpo e com a dieta, ela vai ter uma, duas gestações, o corpo dela vai mudar. Né? Então, por mais cuidadosa que ela seja, às vezes vai ter coisas que não vai conseguir melhorar. Aí sim tem uma indicação da cirurgia plástica, né? Então, vamos supor, após a amamentação, a mama fica com perda de volume, fica com flacidez, né? Você não vai resolver isso a não ser com uma cirurgia. Então, eu acho que essa é a melhor indicação para a cirurgia, né? A É gente tem uma aquilo que pergunta você aqui, não doutor pode Júnior. fazer. Hum. Pode Pode falar. terminar, mas eu Então, é vou aquilo que você não consegue fazer com outras, né, com outras alternativas, né, com outros procedimentos. sim, sim, muito interessante. A pergunta aqui é: qual a durabilidade de uma plástica? Não tem, é difícil de falar, porque assim, depende da plástica, né? Depende da plástica, mas e depende muito de cada corpo, né? Então, assim, tem pacientes que às vezes fazem a cirurgia, por exemplo, um exemplo, mama, né? Que é uma cirurgia difícil de questão de durabilidade. Então, você faz a Uhum. cirurgia com prótese, sem prótese, você faz, né, tira a flacidez. Tem pessoas que em 6 meses essa mama ela desce. Por quê? Porque é uma mama muito Uhum. gordurosa, que tem muita flacidez, né? E tem pacientes que têm anos com um resultado semelhante, né? Então, não conseguimos falar assim em termos de durabilidade, né? Porque é muito individualizado, assim, né? Depende muito de cada paciente. É muito comum, às vezes, até fazer um retoque, ó, descer um pouco mais, vamos tirar um pouquinho mais de pele. Por quê? Porque a pele cedeu um pouco mais. Então é difícil é uma pergunta que não tem como responder por isso, né? Porque depende da pele, depende da cirurgia, Vai depende depender. da idade, depende dos cuidados São do vários paciente. fatores, né? Exatamente, né? Eu Tem uma outra brinco. pergunta aqui. A Uhum. Adriana está perguntando a prótese, qual que é a indicação de tempo de troca? Se tem Então, isso. tem, que na verdade assim, ó, a, a, a indi-
a indicação da troca ou de colocar uma prótese? Tá, vou falar as duas que eu coisas, entendi, só é para a eu troca. entender. É a troca. Tem que Então, trocar de quanto tempo, né? Então, as próteses, desde o início, a prótese começou a usar prótese na década de 60. De lá para cá, as próteses foram mudando e a sua composição, né, a prótese. Então, em 2005, 2006, mais ou menos, começou a usar uma prótese que tem um gel mais coeso, que ele é mais firme, né? Então, antes disso, com 10 anos, a gente tinha a indicação, né, de trocar, porque depois de 10 anos a prótese tinha um risco maior de romper. Então, né, para evitar isso, vamos trocar com 10 anos, porque depois de 10 anos o risco maior de romper, porque o gel era mais líquido, vamos colocar, para simplificar. Depois disso, o gel, hoje a prótese tem, o núcleo da prótese, o interior da prótese é composto por um gel mais coeso, então o risco de romper depois de 10 anos ainda é pequeno, né? Então, assim, os fabricantes, né, as próteses mais modernas, assim, eles orientam que não há uma necessidade de trocar, por exemplo. Eu acho um pouco diferente. Eu acho assim, uma coisa assim, para o resto da vida eu acho um tempo muito longo. Então, o que eu falo para o paciente? Você não tem uma necessidade de trocar por um tempo determinado, né? Com 10, 15 anos, né, tem que trocar. Você vai trocar se houver uma necessidade, né? Por exemplo, o paciente está com 10 anos, está tudo bem? Não vai fazer uma cirurgia desnecessária, vai fazer um exame, vai analisar aquela prótese, está tudo certinho, não tem nada, a gente mantém um pouco mais. E aí vai acompanhando, né? Mas é uma coisa importante, porque, assim, falar assim, vai colocar prótese, o resto da vida você vai ficar com ela. Eu sempre falo, uma vez que você colocou prótese, um dia você vai trocar ela. Ou porque você, né, esteticamente, né, o corpo vai mudar, você vai ter a necessidade de trocar, ou porque vai acontecer alguma coisa. Então você tem que pensar nisso. Mas hoje não tem uma data exata. Não, que 10 anos, independente de qualquer coisa, você tem que trocar. Não tem. Você vai trocar a partir de ter uma necessidade, né? A partir de que tenha uma necessidade. Entendi. Entendeu? Tem uma outra pergunta aqui que eu não sei exatamente, porque eu não entendo das próteses, mas a pergunta é em relação a perfil. Alto e baixo, Uhum. qual que é a Então, indicação? para entender um pouco assim, a prótese, né, a prótese redonda, ela tem uma base e tem uma projeção, né? Então, assim, a Sim. questão de perfil é a relação entre a base, a largura dessa prótese e a projeção. Então, a prótese com perfil baixo, ela é mais larga, né, e com uma projeção mais baixa, né? Assim que vai aumentando. A super alta, né, que é a mais alta, vamos colocar assim, ela tem uma base mais estreita com uma projeção maior. Então, é uma confusão que as pessoas fazem, tem que colocar perfil super alto ou alto. Não, na verdade, assim, você vai analisar com o seu cirurgião a sua queixa, o exame físico, para ver qual que vai se adaptar melhor. Então, não é que uma fica mais bonita do que a outra, né? Então, só não existia, só existiria uma. Depende muito do tórax, depende do tamanho da prótese. Então, só para exemplificar, uma paciente que tem um tórax estreito, né, quer colocar uma prótese um pouco maior, eu tenho que colocar uma base menor para poder não sair assim na lateral e ter uma projeção. Então, eu vou usar um perfil super alto, né? Um perfil super alto. Uma paciente que tem um tórax mais largo, ela não quer tanta projeção, a gente usa um perfil alto. Então, isso é uma análise, a indicação da prótese é uma análise feita com o seu cirurgião, né, a partir da sua queixa e do seu exame físico. Entendeu? Certo. E tem, eu me lembro que quando foi feita a minha cirurgia, embora a gente não tenha usado a prótese, mas a gente comentou a respeito do formato da mama, por exemplo. Porque tem mama que vem mais para o lado e tem mama que é mais para frente, né? Isso. Isso aí também vai interferir na questão da escolha da prótese. Isso, vai, tanto na prótese quanto na cirurgia, né? Uma mamoplastia também é a mesma coisa, né? Isso interfere muito. Por isso que, assim, só para uma dúvida que tem muito no consultório e às vezes até difícil as pacientes entenderem. É muito comum as pacientes chegarem, né, no meu consultório querendo reduzir a mama e colocar uma prótese. Existe uma controvérsia em cima disso, né? Não é que isso não pode ser feito ou depende muito, tem cirurgiões que acabam fazendo um pouco mais ou menos.
Na minha opinião, o que acontece? Quando você tem uma mama grande, você quer reduzir essa mama. Então, se você tem estrutura, né, tecido suficiente para poder você montar, deixar um formato bonito, redondinho, você não precisa da prótese. Então, a indicação da prótese é dar volume à mama. Ou porque a paciente quer aumentar, ou porque o cirurgião vai avaliar e não tem tecido suficiente para poder montar e dar um formato legal. Então, essa seria a indicação da prótese, na minha opinião. E aí, igual você comentou, o formato da mama influencia muito no resultado. Então, é impossível de você falar assim, vou fazer cirurgia com o Dr. Júnior, porque ele fez da minha amiga e ficou ótimo, eu quero igual. Não tem jeito, né? Na verdade, isso, cada um vai ter seu resultado individualizado, né? Então, isso influencia muito, né? Essa questão do formato da mama. Ah, sim. Tem uma pergunta aqui agora, ó. Tenho 54 anos, sou diabética. Eu poderia fazer o abdômen? Pode, né? O fato de ser diabética não é contraindicação. Contraindicação seria se você tem uma diabetes descontrolada, né? Aí a gente não poderia fazer. Mas se você tem diabetes controlada, faz um controle, vai passar vai fazer uma série de exames, vai passar por um clínico, vai ter a orientação do seu endócrino. Então não é uma contraindicação, né? Desde que controlada, não teria nenhum problema. Quanto tempo após a cirurgia posso voltar a ter a vida normal, para, por exemplo, carregar filhos, enfim? Então, aí depende da cirurgia, né? Vamos supor, abdômen. Vamos colocar abdômen, que é uma cirurgia um pouco mais que requer um tempo de recuperação maior, né? Então, quando a gente faz abdominoplastia, uma das coisas que é feita é a sutura, o fechamento da diástase do reto abdominal. Então, a gente faz uma sutura no músculo, né? Então, isso, na verdade, requer um período maior de pós-operatório, assim, de cuidados pós-operatório. Então, nesse caso, quando carregar filho, fazer um esforço maior, normalmente oriento no mínimo uns 2, 3 meses para não forçar muito o abdômen. Porque se você faz um esforço maior nesse período mais recente, existe o risco, às vezes, de ceder um pouquinho aquela aplicatura que a gente fez, né? Então, normalmente é isso. Então, depende muito da cirurgia, né? Tem pacientes, às vezes, fazem uma prótese, antes ela vai ter um mês, né? Ela vai ter uma vida praticamente normal. Tem uma outra pergunta aqui a respeito das pálpebras, né? Se tem uma indicação por idade, como que funciona? Então, na verdade que a cirurgia de pálpebra, qualquer cirurgia, igual a gente estava comentando, né? A cirurgia de pálpebra, como qualquer outra, tem que analisar a queixa do paciente e o exame físico. Então, às vezes o paciente chega aqui e diz, tem um excesso de pele aqui em cima e está me incomodando. A gente vai avaliar, né? Então, normalmente a gente avalia com o olho fechado para ver o excesso de pele. Tem o excesso de pele? Vai ter uma melhora? Vai. Então, tem a indicação. Independente da idade. Né? Então, às vezes, os pacientes com 40, né, um pouco mais, às vezes, têm esse excesso de pele, já tem uma indicação de fazer. Então, a idade, na verdade, não é o mais importante. Né? O mais importante é o exame físico e ver se realmente, né, tem uma indicação e que se vai ter uma melhora. Né? Entendeu? Uhum. Doutor Júnior, e essa questão aí da cirurgia, né, abdômen, é uma cirurgia que também muitas pessoas têm vontade de fazer, né? E tem um certo medo. E outra coisa que eu queria falar, bom, primeiro é a respeito dessa cirurgia de abdômen e também a respeito da questão da anestesia, que é uma coisa que muitas pessoas têm o medo, especialmente cirurgia geral, né? E é uma coisa que você desmistificou esse medo para mim, eu queria que você falasse sobre isso. Então, em relação à abdominoplastia, né, então, é uma cirurgia que a gente faz, um passe no abdômen, quando que é indicado, né? Quando você tem uma flacidez de pele e o músculo está afastado, né? Tem aquela diástase do reto do músculo abdominal. Normalmente ocorre após gestações, né? Algumas pessoas têm, né, mais flacidez, outras menos flacidez. Então, a indicação basicamente é essa. Então, quando eu quero corrigir a flacidez do abdômen, né, é indicado a cirurgia de abdominoplastia. Em relação à anestesia, então, aí também depende muito da cirurgia. Tem cirurgias que a gente faz com anestesia local e sedação, tem outras que a gente faz com anestesia
um bloqueio, né, ou uma hack, ou uma peridural associada a uma sedação, né? Então, vai depender muito disso. As pessoas têm medo da cirurgia, e é normal, né? Tem que ter medo, assim, é uma cirurgia, não é uma coisa tão simples, né? Não Por é um mais, passeio, não, né? exatamente, então. Então, na verdade, eu falo para o paciente, não é errado, não é ruim ter medo, né? O medo é importante, o medo nos protege de certa forma, né? Se as pessoas não têm medo, faz cirurgia de qualquer jeito, com qualquer um, em qualquer lugar. Então, o medo é importante para isso. O medo não pode te impedir de fazer as coisas, né? Dentro de uma segurança. Então, hoje, a anestesia, as anestesias que existem são muito seguras, né? Se eu vou pensar. É sem risco? Não tem risco? Não tem. Né? Toda cirurgia tem seus riscos, né? Só que são riscos, de certa forma, controlados, onde você vai ter um certo cuidado ali. Né? É importante você fazer num hospital, com toda uma equipe, com todos os cuidados. Então, assim, hoje o índice de complicação numa anestesia é muito baixo. Né? Para falar a verdade, assim, eu nunca tive nenhuma complicação séria. Você tem uma complicação que às vezes é controlada rapidamente e mesmo assim foram raras, às vezes, na minha vida profissional. Né? Então, não é uma coisa tão comum. E isso é importante, assim, analisar os exames, normalmente eu solicito uma avaliação pré-anestésica, onde o anestesista vai, junto com a paciente, os exames, analisar esse risco cirúrgico também junto com ela. Então é legal isso. Né? Então, hoje a anestesia, igual você mesmo comentou, a anestesia geral, tu não tem medo, né? Então, assim, a anestesia geral hoje é considerada uma das mais seguras, onde o anestesista está ali controlando tudo, né? Mas tem que ter sua indicação, tem que fazer uns exames para a gente ter mais segurança possível, né? Está perguntando aqui também sobre a cirurgia de pálpebras, como é que funciona aí a questão da sedação para Então, essa cirurgia. a cirurgia de pálpebra, em face, né, normalmente, em geral, a gente consegue fazer com anestesia local e sedação. Então, a sedação, na verdade, o anestesista, né, normalmente eu sempre tenho um anestesista do lado, o anestesista, ele faz uma sedação para o paciente dormir e não ter aquela sensação da anestesia, né? Então, dorme e a gente aplica anestesia no local, tanto para pálpebras como para a face, né? Como o lifting. Então, a sedação é para isso. Você tem um conforto durante a cirurgia e a anestesia. Entendeu? Certo. Agora eu queria falar sobre a questão, por exemplo, eu tive, principalmente a questão de gestação, né, que eu acho que é uma das coisas que às vezes mais ocasiona aí depois essa vontade de fazer uma cirurgia de abdômen, né? E eu engordei, por exemplo, 24 quilos na minha segunda gravidez, que foi uma gravidez de alto risco, e foi até por isso que depois eu quis fazer a cirurgia, né? Se existe alguma coisa que pode ser feita, né, pela mãe, que pode auxiliar a diminuir a flacidez depois, né, desse parto, quando se engorda muito além do esperado. Na verdade, o que deve evitar é engordar muito, né, na gestação. Né? Eu acho que essa é a principal, como fala, prevenção que você faz para a flacidez, né? Né? Então, esse é o cuidado, acho, principal durante a gestação, não ganhar muito peso, né? Porque aí você vai ter uma distensão menor e aí provavelmente uma flacidez menor. No geral, na verdade, assim, não se tem muita coisa que você pode fazer a não ser isso. E é muito relativo de paciente para paciente, né? Tem pacientes que têm uma gestação, uma gestação gemelar, né? Que a barriga distende bastante, né? O abdômen distende bastante, e ela tem uma retração e não fica flacidez, né? Outras pessoas já têm uma flacidez maior. Também tem mais muito uma questão genética, então? Também tem muito isso, tem muito exatamente, tem muito da característica da paciente, da pele, né, do abdômen da paciente. Mas eu diria que o principal jeito, né, o principal método, né, o que você pode fazer para poder prevenir, seria tentar uma gestação, né, ganhar menos peso durante a gestação. Né? Certo. Seria mais Agora, eu isso. vou te fazer uma pergunta que é curiosidade mesmo.
É um outro problema meu. Eu não sei se foi devido a essa gravidez, que eu tive que ficar 8 meses de repouso absoluto. Então, aumentou realmente muito o peso, enfim, muita medicação e tal. Houve uma flacidez maior nas pernas, nas coxas. Existe algum tipo de recurso para essa questão de pernas? Tem, na verdade tem. Na verdade, sim. Aí vai depender, igual a gente está falando, do exame físico e da troca, né? Então, quando você Sim. tem ali uma gordura localizada na parte interna da coxa, normalmente a gente faz uma lipo, porque a gente consegue reduzir aquela gordura e aí Só avaliar a interna? retração. Hã? Só parte interna? E se for frente na coxa? Desculpa. É. Porque você falou da parte interna da coxa, né? Aham, E aham. aí a minha pergunta é, só interna ou se houver essa flacidez na parte da frente também, existe algum recurso Então, é isso de falando. cirurgia? Então, quando não tem muita flacidez, só uma gordura localizada, a gente faz uma lipo. Quando tem uma flacidez, e essa flacidez é muito significativa, existe uma cirurgia que a gente faz uma ressecção dessa pele, né? Diminuição dessa flacidez. Só que ela vai, Uhum. né, te dar uma cicatriz ali, É. e essa cicatriz você tem que analisar se vale a pena ou não. Então, normalmente, quando tem uma flacidez significativa, a gente indica essa Uhum. cirurgia. Por quê? Porque a troca É. pela cicatriz justifica. Então, normalmente, quando o Sim. paciente, vamos supor, faz cirurgia bariátrica, emagrece 40, né, É. 30 quilos, né, tem uma flacidez grande. Flacidez menores, assim, que não seja tão significativo, eu sempre tento Uhum. evitar, eu sempre tento tirar, assim, É. falar com o paciente, olha, a troca que você vai ter não justifica tanto. Isso é Talvez não vai valer importante, a pena. Adriane. Exatamente. Uhum. Você vai importante você entender. A cirurgia às vezes não vai resolver toda aquela sua queixa. Então, o cirurgião Sim. tem que ser, né, vamos supor, sincero com o paciente e falar assim, olha, o que você quer eu não consigo, né, com a cirurgia. Ah, mas o que eu vou Uhum. fazer? Às vezes não tem muito o que fazer. A gente tem que aceitar algumas limitações, tanto da É. cirurgia quanto da evolução, quanto do nosso Uhum. envelhecimento, quanto É. da mudança do nosso corpo. Então, algumas coisas Sim. são limitadas, né? Então a Sim. braços, realmente são cirurgias que a gente tem que analisar muito bem se vale a pena, o que vai ter de melhora. É. Agora eu queria falar o seguinte, eu esqueci o nome, né? Provavelmente talvez você vai saber. É um cirurgião plástico que eu acho que ele já é até falecido e ele foi muito falado, assim, eu lembro quando eu era muito nova. Você vai Dr. lembrar, Ivo será? Pitangui, Isso, exatamente. o cirurgião plástico mais famoso no Brasil é o Dr. Ivo Pitangui, né? Um Então, cirurgião carioca. é ele mesmo. Aliás, ele é Eu me mineiro, lembro mas uma fez a vez, carreira no Rio. Uhum. eu me lembro uma vez dele ter falado de. Ele falou muito, assim, foi um documentário até. Ele falou Uhum. muito da questão do emocional da pessoa, né? O que Uhum. ela espera com a cirurgia. E às vezes o problema, a cirurgia não resolve um problema que é interno, que talvez seja uma depressão, outra coisa assim. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto também. Isso é muito comum, Adriane, muito comum mesmo. E é até difícil do cirurgião, às vezes, perceber, ou às vezes até convencer o paciente que o tratamento não seria uma cirurgia. Porque, igual você falou, às vezes a paciente está passando por um momento difícil, onde ela quer mudar alguma coisa. Não, tem que mudar alguma É, coisa, isso. E às vezes tem aquela insatisfação com o corpo, e aí para ela, essa mudança, melhora ali daquela queixa, vai resolver o problema emocional. Então, eu estou triste, se eu fizer minha mama, eu vou ficar feliz. E ela coloca toda a expectativa naquilo ali. Só que o problema não é esse, né? Então, ela faz a cirurgia e continua triste, né? E aí tem uma certa frustração e tudo. Então, eu brinco, no consultório a gente conversa, né? Lógico, né? Com as minhas limitações, mas assim, tenta pegar isso às vezes do paciente. Então, às vezes o paciente é, está, né? Você vê que a expectativa dela está toda em cima dali da cirurgia, né? E a gente vê que não é bem isso, né? Que isso não vai né? resolver a questão. E aí a gente tenta conversar com o paciente, mostrar para ela, olha, né? Não é bem isso, né? A cirurgia não É, vai resolver isso, ela vai resolver exatamente aquilo que ela está proposta para resolver, né? E tudo. sim. É.
Né? Pessoal, eu estou vindo aqui, ó, tem gente aqui falando que está tentando agendar com você e não está conseguindo de jeito nenhum, já tem não sei quantos meses, é porque é assim mesmo, viu, pessoal? É Não, assim mas é mesmo. só. É, não, liga para as meninas lá e qualquer coisa. Pode até me ligar também que a gente vê, mas só para as meninas elas agendam. Mas é assim mesmo, é porque médico competente é disputado. Então, a gente Obrigado. tem que ter paciência mesmo, é desse jeito, tá bom? Mas não desiste não, porque vai valer a Não, pena, desiste tá não, certo? qualquer coisa, né? Estou à disposição mesmo. Eu estou de olho aqui nas perguntas, né? Cortou um Sobre pouquinho, a aplicação cortou um pouquinho a de ligação. cor. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Cortou um pouquinho, mas Agora tô tá ouvindo. ouvindo. Tá. Queria saber Uhum, sobre a aplicação de gordura nos. uhum. Ai, não tô conseguindo ler isso Glúteos. aqui. Glúteos, então Aham. Então, é É, isso, só para explicar. Hoje, quando a gente faz quando você tem uma indicação de fazer uma lipo, né? Quando você tem gorduras localizadas ali, indesejadas, então o que acontece? Normalmente a gente indica a lipo, né? A lipoaspiração. Ou lipoescultura, né? A mesma coisa. O que é é, isso? Então a gente vai tirar gorduras naquele local onde está acumulado ali e transferir para outro local, né? Que o mais comum é é. na região glútea, né? Assim, né? Na região do bumbum. Então, é uma cirurgia que a gente faz com frequência, é uma cirurgia que tem um resultado legal, tem suas limitações também, obviamente, né? Mas é muito realizada, né? Que é a transferência, né, da gordura em locais para a região, né, dos glúteos. E eu acho que, assim, né, a minha opinião a respeito da cirurgia, quando as pessoas falam, eu sempre falo, faz mesmo. Porque se você tem um sonho, mas você tem que ter a certeza de que o sonho é a cirurgia e não um problema emocional que você está tendo. Isso, Porque exatamente. quando você tem a certeza de que o que você quer é a cirurgia, que isso realmente faz diferença. E outra coisa que eu falo sempre, que você falou aqui mais cedo na aula, você faz a cirurgia para você. Não é Uhum, para o marido, não é para as amigas, não é para uhum, ninguém, né? É exatamente, uma coisa que você tem que ter ciência de que é para você que você está fazendo a cirurgia, porque você que tem que se sentir bem com ela. Às vezes você cria uma expectativa de que vai fazer aí qualquer uma dessas cirurgias e aí tudo vai mudar na sua vida e pode ser que isso não vai acontecer, né? Porque exatamente, às isso vezes mesmo. aquilo que a pessoa está achando que não está bom para ela, talvez para o outro não está ruim, né? Uhum, Então, não uhum, vai chamar tanta atenção assim do outro é, ou das é, outras, enfim. é. Então, Não, existe essa grande importância. isso é muito importante, né? A queixa tem que ser, às vezes, é engraçado, assim, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, o que o senhor acha que eu devo fazer? Não sei, né? Na verdade, a indicação é parte da sua queixa, né? Mas eu não me queixa nada, então, não tenho queixa de nada, então não faça cirurgia, né? Então, É, essa é muito importante, essa é a aham, insatisfação que o paciente tem. Então, a partir daí, não, o que me incomoda é a minha mama pequena, né? Tá bom, então vamos ver se é, tem indicação de colocar prótese, né? Que é isso mesmo, né? Então, é, isso é aham, importante. Né? é, isso é muito importante. Aqui está falando a respeito de lábios, né? Aí eu não sei se isso aí é da sua área, como é que isso funciona. Então, na verdade, sim, cirurgiões plásticos, né, a gente faz esse preenchimento, né, botox, essas questões do lábios, né, principalmente, são os procedimentos mais usados, assim. É, é, Eu, como em movimento cirúrgico, né, acaba que eu tenho uma ocupação cirúrgica maior, eu fiquei mais na área cirúrgica, esses procedimentos, né, não cirúrgicos, eu acabo encaminhando Certo, para dermatologista para poder fazer, que é preenchimento, né, eu acho certo. que eu acabei não que não faça, nem que não seja minha área, mas eu acabei me dedicando mais às cirurgias, né? Que é o que Sim, eu acabo fazendo mais. Mas tem certo. bastante coisa que pode ser feita para poder melhorar o contorno, né? Lógico, tem que ter um profissional que seja bem consciente e que vai fazer uma coisa natural, né? Então tem que tomar muito Sim, cuidado com a moda ou com, né, o sonho de ter o lábio de outra pessoa. Eu acho que isso é importante. Mas tem procedimentos certo. que se faz para poder melhorar o contorno, né, sem dúvida nenhuma.
sim. E com relação à questão que eu quero falar agora, quando você vai para uma cirurgia, e às vezes ou você quer redução, ou você quer que aumente, enfim, né? Aqui no caso mais mama ou glúteo, alguma coisa nesse sentido. Que eu acho importante também, que foi até, né, uma coisa que eu também fiquei encantada com o seu procedimento, é que, na verdade, eu acho que gosto é gosto. Isso aí independe, né? Uhum, Eu posso ter um gosto, você pode ter outro, meu marido vai ter outro, uhum, enfim, cada um tem um. Mas a gente, como paciente, a gente tem o desejo, mas a gente não entende o que pode ficar bom e o que não pode, uhum, né? E uhum. aí eu acho que isso é importante também de ser falado. Né, sem dúvida nenhuma. Né, Uhum. Por a isso, sua ação nessa hora. isso, por isso a consulta é importante, né? Isso é muito comum. Às vezes o paciente chega no consultório querendo, né? Eu quero fazer isso, né? Uma cirurgia. E aí, analisando a queixa do paciente e o exame físico, a gente nota que não era aquilo, né? Não é bem isso que vai melhorar, ou às vezes não vai melhorar aquilo que ela gostaria. Então, por isso que é importante o cirurgião ser sincero com o paciente, né? Olha, né, a gente pode fazer isso vai melhorar, isso não vai melhorar, né? Sim, Então, esse é o papel do cirurgião na consulta, né? Não é só ir lá e falar assim, não, vamos fazer essa cirurgia, não, mas é mostrar isso também, né? Como você falou, sim. né? Que Uhum. é importante. Ali, É, uma eu, pergunta ali, só voltando ali, a questão de gordura nos lábios, né? Não, então, é comum, quando a gente faz face, quando eu faço cirurgia de face, a gente tira gordura normalmente na face interna do joelho ou no abdômen, né? Para poder fazer lipoenxertia de face. Então a gente faz aham, contorno de lábio, né? Com a própria gordura, que é sei, né? Que é um procedimento muito realizado, muito legal, né? é. E a gente não falou ainda, a gente já está quase terminando o nosso tempo, né? Passa voando, É, a respeito da cirurgia facial, né? uhum, Como que funciona, né? Tem uma indicação também, tem uma idade? Eu acho que não, porque deve ser mais dependendo da genética da pessoa mesmo, né? Tempo de isso. recuperação, enfim. Então, cirurgia de face é uma cirurgia fascinante, eu acho muito bacana, assim. Então, a indicação, não, basicamente, é quando você tem uma flacidez, uma perda, né, do contorno facial. Então, com o tempo, vai perdendo gordura, a pele vai ficando mais flácida, então você vai perdendo o contorno e vai tendo uma flacidez de face. Essa é a principal indicação. Então, não tem uma idade específica. Na verdade, eu analiso o exame físico e ver o quanto vai melhorar aquela cirurgia. Então, às vezes os pacientes É, chegam, né, no meu consultório queixando o contorno, mas aí, na minha opinião, ainda está muito cedo para poder fazer a cirurgia. Ou seja, o que é. eu posso oferecer de resultado ainda é muito pequeno, né? Então eu até Sim. falo, assim, olha, vai Aham, procurar um dermatologista, ou alguém que faz procedimentos não cirúrgicos, que vai às vezes é. melhorar, fazer algum procedimento, né? Estimulador de Uhum, colágeno, né? Preenchimentos com Sculptra, Radiesse, algumas coisas que pode dizer que você vai ter uma melhora do contorno, né? Até que você tenha uma indicação melhor para a cirurgia. Tá. Quando o paciente tem uma flacidez significativa, que eu acho que a cirurgia vai dar um resultado bacana, aí a gente indica a cirurgia. Então, a cirurgia de face, que é o lifting facial, normalmente é isso, é tratar essa flacidez. Então, a gente faz uma incisão, normalmente aqui na frente, atrás da orelha, contorna, assim, com a cicatriz, deixando ela mais escondida, né? aham, Então eu vou descolar a pele e vou tracionar essa musculatura. Para quê? Para poder melhorar esse contorno, né? E a projeção aqui da região malar. Então é essa que seria a cirurgia. É uma cirurgia delicada, né? Normalmente se associa com a região dos olhos, né? Das pálpebras. É uma certo. cirurgia delicada, é até um pouquinho demorada, mas ela é realizada só com anestesia local e sedação. Então, em termos Hum, né, de anestesia, ela é mais tranquila, assim, que é o que as pessoas, certo. né, ficam mais tranquilas. No Ah, ah, a caso, no caso, por exemplo, se geralmente é regra ou não, a pessoa que faz né, a face vai fazer de pálpebra também.
Não é Uma regra, né? Na regra, não. verdade, é É. igual a gente estava comentando, né? O exame físico. Então, às Sim. vezes, normalmente, quando a pessoa chega com a queixa da face, ela já tem uma flacidez, um excesso de pele, né, na região dos olhos. Mas é muito É. comum também as pacientes, às vezes, já ter feito a região dos olhos, não tem indicação de fazer só a face, Ah, né? Então, é comum. entendi. Então, em Certo. relação à recuperação, é uma cirurgia que basicamente não tem dor, né? Uma cirurgia que, em relação à dor, ela é muito tranquila, as pacientes até nem entendem, não, mas você cortou, não estou sentindo praticamente nada. Então, é uma Certo. cirurgia, em relação a isso, ela é tranquila. Mas é uma cirurgia que ela fica bastante inchado, né? Então, os primeiros dias tem aquele susto, assim, né? De ficar um inchaço, às vezes na região dos olhos ficou mais roxo. Então, Certo. então essa recuperação é importante, né? Então você tem aquela fase, né, mais inicial no pós-operatório, mais inicial, que ela não é uma fase muito sociável, vamos falar assim, nossa, vai ter que ficar mais um pouquinho afastadinho, né? E tem Certo. também evitar exercícios, né, hematoma, tudo. Mas em torno de um mês, assim, você já tem um resultado muito bacana, lógico que ainda com edema residual, mas ele já está com um resultado que você pode já, né, sair e tudo. Mas a recuperação é essa, não é uma recuperação dolorosa, é mais a questão do edema mesmo. Então vai ficar mais ou menos 30 dias até dar uma diminuída dos edemas Isso, e em com mais média, à assim, vontade para sair, né? Aham, Isso, exatamente média. entendi. Algumas pessoas mais, outras menos, dependendo do Certo. pós-operatório imediato, assim, da Aham, cirurgia, né? Mas é uma entendi. cirurgia bacana, tem uma indicação. Outra coisa que é interessante, esses dias eu fiz uma live com a Yandra, e aí conversando sobre isso, porque muita gente tem medo de fazer cirurgia de face, porque fica muito artificial, fica parecendo que né, Sim, aquele negócio todo é esticado. verdade. Isso Aham, por um tempo foi muito comum mesmo, né? Os cirurgiões tinham aquela necessidade de fazer uma cirurgia de que não ficar nenhuma nada, né? Nenhuma ruga, nada. uhum, Hoje, na verdade, a é, preocupação que a gente tem maior não é de desaparecer toda a flacidez ou todas as rugas, e sim de ter um resultado natural, né? Então, quando é, a gente propõe uma cirurgia de face, o que eu quero é que a paciente tenha um rejuvenescimento, tenha uma melhora na face, mas sem parecer que fez a cirurgia, né? Então ela sim, tem que parecer, uhum, depois de 2 meses, as pessoas não podem olhar para ela e falar, nossa, você fez plástica, né? Nossa, ela tá aham, legal, tem alguma coisa diferente, você tá, é, né? Essa aham. que é a indicação. Então, Você hoje, percebe que está diferente, mas você não sabe o exatamente, que que aconteceu. isso. Então, essa é a nossa principal preocupação, né? Então, É, de ter um resultado o mais natural possível, né? E muito medo, as pessoas têm muito medo, né, de ter isso, porque por um tempo atrás, assim, era realizado muito isso, né? é, muito bom. Entendeu? Doutor Júnior, eu acho que nós vamos ter que parar a nossa conversa, que eles vão nos cortar a qualquer momento. A gente tem Tudo 2 bem. minutos, né? Não, tá ótimo. E aí, assim, quero te agradecer muito, né? Eu achei que foi muito bacana, muito conhecimento aí. Eu acho que muitas pessoas tiraram dúvidas aí, porque realmente é um procedimento que tem que ser conversado, né? E Isso, eu acho muito exatamente. bacana assim, o jeito que você, né, lida com isso de uma maneira extremamente profissional, né? Obrigado. E antes da gente encerrar, pessoal, presta atenção. Se você gostou da aula, convide outras pessoas, mande aí, porque as aulas vão ficar gravadas tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Então, passe aí para outras pessoas. Você pode conhecer alguém que vai se interessar por tirar aí nessas dúvidas, talvez para entender como é que funciona o processo. Isso é muito importante, né? E faça a cirurgia se você realmente tem vontade, tá bom? Doutor Júnior, então, assim, gratidão enorme mesmo, foi maravilhosa essa aula, muita informação mesmo. E eu deixo aí um minutinho para você agradecer antes deles nos Isso. cortarem. Imagina, eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, assim, né?
pelo convite, eu achei muito bacana. Igual Desculpa, você eu comentou, falei agradecer, mas é despedido, pessoal. não, mas eu estou agradecendo a você, né, assim, Tá né, bom. porque eu fiquei muito feliz e muito honrado. Igual você falou, a gente pode ficar aqui, né, falando a noite toda sobre cirurgia, né? Sim, O assunto com certeza. né, tem muita coisa para ser falada. Estou à Sim. disposição para um outro dia, se você quiser. Agradeço a todo Ah, mundo nós vamos que, marcar, sim, né, com certeza. agradeço todo mundo que participou. Eu acho que é bacana isso, né? Exatamente por isso que a gente está aqui, para poder tentar esclarecer ou tentar, né, passar alguma coisa para as pacientes, para as pessoas, né, Uhum. que estão, Isso mesmo. que têm desejo de fazer.